Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a leitura do livro de Romanos. Vamos ler Romanos 5, 6, 7 e 8. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Romanos 5, paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Morte em Adão, vida em Cristo. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6. Mortos para o pecado, vivos em Cristo.
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escravos da justiça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7. Livre da lei, preso a Cristo. Irmãos, falo aos que conhecem a lei, ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei que o unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estamos presos, fomos libertos da lei,
para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. A luta contra o pecado. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois, sem a lei, o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Romanos 8. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mais que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, com a leitura aí de 4 capítulos
complexos. Sim, bastante complexos, que a gente precisa entender um pouco melhor o capítulo 5 para entender muito bem os próximos 3 capítulos sequentes ali, né? É interessante da gente estar observando que a leitura de hoje, né, desses 4 capítulos, ele é uma leitura com um pouco mais assim de embasamento bíblico e de conhecimento espiritual, né? Então, assim, ele vai de uma forma mais profunda, vai de uma forma além. Mas assim, sempre lembrando, né, que vale ressaltar, Paulo ainda bate no mesmo tema ali sobre o caminhar dos gentios, como ser a conversão, que a conversão estava para todos, né? Que ela você vê o tempo inteiro ainda sendo debatido sobre a lei e o espírito, né? Sobre a lei e a justiça. Então você vê que ele é legal de observar como Paulo vai se aprofundando nessa explicação e toda a explicação dele muito bem embasada, muito bem explicada. Quando a gente lê de início, você fala, nossa, é confuso, é difícil, né? E realmente, gente, é difícil de entender, mas quando você lê com mais calma, lê novamente, né? Busca explicação, você vai falando, caraca, nossa, entendi, faz sentido, né? Então, é legal de ver ali que ele é um nível um pouquinho maior, assim, de leitura, é um pouco mais complexo, necessita de uma dedicação melhor nossa, mas depois que você entende, né, é muito bacana. Exatamente. E começando a explicação ali em Romanos 5, né, que ele coloca um título como Paz e Alegria, em outras Bíblias, a justificação pela fé e paz com Deus. Que eu gosto desse outro título, que eu acho que traz mais entendimento sobre o tópico que vem vindo, né? Essa justificação pela fé coincide muito do que o Jason estava falando, né? Porque os gentios, eles não tinham a lei. E com isso, né, ficava essa disputa entre gentios e judeu sobre a morte e ressurreição de Cristo, sobre a aceitação de Cristo ali, né, com eles. Então aqui Paulo está esclarecendo sobre isso, sobre nós sermos salvos pela nossa fé e não pela nossa lei, né? E ele já começa falando ali no versículo 1 e 2, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E ali mostrou o quê? Qual é o embasamento? Qual é a fundação da casa? Vamos dizer assim, é a fé. E o que isso gera, né? É legal que ele coloca, esclarecendo isso melhor, ali do versículo 3 até o 5, falando que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aqui ele vem mostrando as ligações do que um gera no outro, né? Tribulação gera perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado, né? O caráter aprovado gera uma esperança. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que ele nos deu, mostrando ali quem que nos fortalece também é o Espírito Santo. Então a nossa fundação toda está embasada na fé e não em nenhuma lei, né? E ele fala, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E ainda até cita, né? E hoje em dia, você acha que alguém morreria por um justo? Cristo foi e morreu por um ímpio, né? E é onde nos trouxe esse acesso pela fé a Deus. E ali no versículo 9 ele fala: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E o que isso quer dizer, gente? Que antes da vinda de Cristo, morte e ressurreição dele, Deus condenava o mundo, vamos dizer assim. Então, a gente viu até mesmo lá em Êxodo, viu também na parte onde eles demoraram para entrar na Terra Prometida, tudo. Era assim como Deus agia, né? Tinha a parte onde tinha uma punição severa, vamos colocar assim. A ira, né? Tinha essa ira do Senhor.
Porém, depois, com a vinda de Cristo, foi possível que ter acesso a esse perdão dos nossos pecados. Nós não merecíamos, por isso até fala, ele morreu pelos ímpios, né? Por pessoas que estavam ali impuras, que não tinha nada para entregar. Mas Deus mostrou o tamanho da sua graça, do seu amor e deu o seu filho. E se não fosse esse filho dele, nós não seríamos perdoados, né? Então, teve essa redenção dos nossos pecados, né? Porque antes nós, querendo ou não, éramos inimigos de Deus, porque éramos pecadores, fazia as coisas às vezes sem pensar, agia, né, de formas erradas e isso trazia a ira dele. E aí, com a morte do seu filho, o seu filho levou os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados, né? E aí, depois, ele vem mostrando um tópico falando sobre morte em Adão, né? E vida em Cristo. Em outras Bíblias está: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. E é legal quando ele coloca isso, mostrando o quê? Até o momento de Adão ali, né? Antes de Adão, nós éramos para viver no Jardim do Éden ali, tudo maravilhoso. Deus fez algo assim. Porém, Adão com Eva foi e pecou. Então, a partir daquele momento, houve a inserção de pecado no nosso meio e logo a morte. Por que a morte, gente? Quando fala assim, entrou com Adão a morte e o pecado. Porque éramos para nós vivermos para sempre, sabe? É a mesma coisa da vida eterna que é declarada, né, na volta de Cristo. Então, assim, do início ao fim, a ideia de Deus, né, sempre foi de termos a vida eterna. Porque a gente pode falar, pô, mas como assim Adão ia viver, né, eternamente? É da mesma forma que nós cremos que na volta de Cristo, né, vamos dizer assim, na Israel espiritual, né, nós viveremos eternamente. Então, desde o princípio, foi esse o plano de Deus, né? Exatamente. E aí, quando veio o pecado, onde comeu o fruto ali, que abria os olhos entre o bem e o mal, houve a morte inserida no nosso meio, né? E aí, até aqui na explicação fala, né? A morte reinou desde Adão até Moisés. E por que coloca isso, Adão até Moisés? Depois de Moisés não teve morte? Não é que é isso. É porque até então não existia lei. Então as pessoas morriam às vezes nem sabendo que estava pecando muito forte e tudo mais. E depois de Adão, houve essa inserção da lei, aonde a pessoa podia ter o discernimento que estava agindo de forma errada contra o Senhor e com isso podia levar ela à morte. Então é nesse sentido, tá? Só para termos um entendimento. Tanto é que Paulo, no discorrer aqui desse tópico, ele fala, olha, antes eu não tinha noção do pecado, mas depois com a lei eu tenho esse discernimento, né? Eu tenho esse conhecimento do que é pecado e com isso eu posso me abster do pecado ou praticar o pecado. E aí é legal que ele até coloca: por um homem veio o pecado e a morte, e por um homem também, gente, que é Cristo, veio a vida e a graça, né? Porque foi quando ele veio, ele faleceu, ele ressuscitou, que nos trouxe essa graça. E a partir do momento que nós reconhecemos Cristo na nossa vida, é que nós podemos ter vida. Então, por isso que ele fala, você precisa escolher, né? Você é de que time, vamos colocar assim, né? De Adão ou de Cristo? De Adão, você só tem simplesmente a morte ali, né? Você não consegue ter a sua vida eterna após a vinda novamente de Cristo. Agora, quando você reconhece Cristo na tua vida, você tem acesso a essa vida eterna, né? Então, é legal que ele vem explicando um pouco melhor e ele coloca até no versículo 15: não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E aqui, gente, é um tanto complicado quando a gente olha e fala assim, nossa, a gente paga um pecado que um homem cometeu. E aí você foca naquilo, né?
Só que você se gloria que um homem tirou o pecado de todos. Então, assim, o pecado é nosso. Quando a gente ora também o Pai Nosso e tudo, Deus já nos deixa muito claro: o pecado não é só do seu irmão, não é só dele. O pecado é nosso, a bênção é nossa também. Então, a partir do momento que Adão pecou, nós também se tornamos pecadores com ele. Mas também com a graça de Cristo, e quando reconhecemos ele, nós também somos salvos. Então, assim, não podemos ser aquelas pessoas mimadas, entre aspas, né? Que só gosta da glória. Ah, não, pô, o que Cristo fez tá bom. Aí quando você olha para o que Adão fez, aí você quer crucificar, apedrejar Adão. Não, você precisa entender o todo, que do mesmo jeito que um veio e trouxe essa coisa ruim para o meio, veio um outro homem, a partir do momento que você reconhece ele como Senhor e Salvador da tua vida, veio para te salvar e te libertar. Então é bacana como Paulo traz essa explicação, né, mostrando que a nossa fé é que nos salva. O que você reconhece, né, não é a lei, não é, vamos dizer assim, a prática em si da lei que vai te salvar, mas sim o reconhecimento de Cristo na tua vida. Exatamente. E é um pouco complexo, né? É um pouco talvez ali difícil da gente entender, porque todo o embasamento, né, dessa leitura e da carta ali é voltando para a lei, né? Como a senhora acabou de explicar. E quando a gente vai ali para o capítulo 6, eu acho muito legal até o começo desse capítulo 6, porque Paulo usa de perguntas retóricas, né? Que ele fala ali, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente, né? E de cara, quando você lê ali, você não entende muito bem o que está sendo, que Paulo está falando, mas, gente, é interessante da gente ver que isso daqui, né? A gente já falou isso outras vezes. Isso daqui é uma carta, não é dividido em capítulos ou em tópicos. Isso foi feito posteriormente, né? Então ali, gente, o que essa pergunta retórica, né, de Paulo está muito vinculado com o versículo 20 do capítulo 5, que fala: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então mostra, né, que a lei aplicada por Moisés, ela foi colocada para que a gente pudesse observar, né, de forma mais clara o que era pecado e o que não era. Então isso para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então é nessa parte aqui que Paulo vem explicando, que ele fala assim, ou seja, onde tem muito pecado, onde o pecado aumenta, a graça ainda é maior, ela transborda, né? Como a senhora estava explicando ali sobre Adão e Cristo. Então, por um só homem, todos vivemos num mundo pecaminoso, né? Mas por um só homem, todos temos aí a possibilidade de sermos salvos e vivermos, né, uma vida de justiça, uma vida de graça. Então, aqui ele está falando assim, uai, se então as pessoas, né, os irmãos, a igreja, pode perguntar, se o mundo, ele é um mundo caído, é um mundo pecaminoso, né, e todos nós vivemos nesse mundo pecaminoso, e aonde se o pecado aumenta, a graça transborda, então isso quer dizer que a gente pode viver em pecado, porque a graça vai transbordar. É essa pergunta, né, que as pessoas poderiam fazer e que Paulo introduz ali no começo do capítulo 6, sendo uma pergunta retórica, né? Que fala: continuaremos pecando para que a graça aumente, né? E daí ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aqui ele começa essa explicação do título que foi dado, né? Mortos para o pecado, vivos em Cristo. E aqui o que ele deixa claro, gente, não é porque vivemos num mundo pecaminoso, né, na qual o nosso corpo pede para pecarmos, né? E é muito interessante, né, explicar até sobre isso, sobre a nossa carne. Até isso vai falar mais até no capítulo 7 ali, mas assim, a gente tem que entender que existem coisas que são involuntárias do nosso corpo, da nossa carne, da nossa mente humana, como cobiça, como inveja, como ódio, como ira, como raiva, como ganância. Então, assim, são coisas que involuntariamente você já está praticando sem perceber, né? E é isso, assim, que a gente vai tratar mais para frente,
mas só, né, explicando, porque quando nós morremos, né, para o pecado, nós não devemos buscar viver ainda no pecado. Se você morreu para o pecado, você agora vive em Cristo, mesmo sendo uma batalha diária, uma batalha a cada segundo, mas você tem que buscar viver em Cristo. E é isso que ele vem explicando ali, né? Ele fala, olha, como podemos continuar vivendo nele se já morremos para o pecado? Quando somos batizados, né, que ele explica isso no 3 ali, né? Fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em sua morte? Não, nós fomos batizados, né, na vida dele, não na morte. Então, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, a partir do momento do batismo, o que você está mostrando ali? Que morre a sua, né, velha carne, o seu velho homem, e vive agora um novo homem, um homem decidido a viver em Cristo, né? Isso até ele vem explicando também ali no 8, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, se você já morreu para o seu velho homem e agora vive em Cristo, você não pode morrer novamente. Então você está vivendo para um novo destino, para uma nova predestinação, né? Então você agora vive ali para Cristo, tendo essa mente, né, de não mais viver numa vida de pecado, né? Daí ele coloca ali no versículo 11, explicando isso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, né? Então, ali depois ele vem falando sobre membros, que é uma parte, uma linguagem mais figurativa, tá? Mas de forma explicativa é tipo assim, você foi batizado, né? Ele está falando com irmãos. Isso me chama muita atenção, né, sobre a Bíblia. Quando você lê ela, maior parte da Bíblia, gente, não está falando sobre você evangelizar, sobre como você lidar com os ímpios, mas sim sobre como a conduta dos crentes. É isso que ele mostra que ele está falando assim para os novos crentes. Vocês já foram batizados, né? Vocês são irmãos nossos agora. E vocês não podem, né? Já foram batizados, vocês já declararam que vocês morreram para o pecado e vivem agora em Cristo. Como que ainda vocês querem fazer atitudes, né, pecaminosas? E depois ele vem ali colocando, né, o tópico escravos da justiça. E nesse tópico, gente, ele explica, né, sobre vivermos como escravos da justiça. E eu acho interessante como Paulo aqui coloca, mas eu até tenho uma visão um pouco diferente dessa nova vida, como nós vivemos pela justiça. Que assim, nós vivemos pelo amor para com a justiça. É quando assim você realmente igual ama seu filho, você tem o seu filho ali, né? Você quer caminhar ele, né? Você quer endireitar o caminho dele. Nenhum bom pai, né, que tem amor no seu coração quer levar seu filho para um caminho errôneo, um caminho que vai levar à morte ou sofrimento dele. Então você quer encaminhar ele para a justiça. E aqui, assim, ele explica de uma forma de escravos que é interessante de estar ressaltando, tá? Então ele fala ali, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, antes tinha a lei que endireitava, né, o que era certo e errado. Agora nós não temos mais, a gente não deve viver debaixo dessa lei. Mas por nós estarmos vivendo debaixo da graça, nós devemos pecar? Daí ele fala, de maneira nenhuma. E é isso que é interessante, não é porque você tem a liberdade, né, porque Deus te deu a graça, que agora você tem que viver no pecado. É aquele, né, que ele já tratou, inclusive na carta aos Coríntios, né? Tudo me é possível, né? Tudo me é permitido. No entanto, nem tudo me convém. A gente tem que levar muito assim, usar como exemplo o convívio numa casa, numa família, né, de boa índole, numa família cristã. Não é porque você tem liberdade dentro da sua casa que tudo aquilo convém de ser feito. Um exemplo, não é porque você está ali na casa, né, que você vive ali
que você tenha um bom convívio, você vai ligar a TV num show lá que você gosta, sei lá, numa música que você gosta, por no último volume. Aquilo está gerando um bom convívio para casa, aonde tem seus irmãos, onde tem seu pai, sua mãe, onde às vezes está, sei lá, alguém na mesa trabalhando, o outro na cozinha fazendo alguma coisa, e você está nem aí, porque eu tenho liberdade, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, a gente tem que ter trazer assim como exemplo de um convívio mesmo entre uma sociedade. Todas as coisas nos é permitido, mas nem todas as coisas nos convêm. Então ele fala assim, por não vivermos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, nós agimos agora por amor, né? É como buscando uma justiça, buscando aquilo que agrada a Deus. É um relacionamento. Se você tem aqui a pessoa, você é casado, né? Tem o seu cônjuge. Tem coisas que você faz, né, no seu dia a dia que seu cônjuge não vai saber, não tem ideia de saber. Mas não é porque ele não sabe que você vai fazer tudo aquilo que é te permitido. Você tem uma relação, você tem um compromisso e você sempre vai buscar fazer aquilo que você já sabe que vai agradar o seu cônjuge, o seu parceiro. Então, da mesma forma, é esse relacionamento com Deus. E ele fala ali no versículo 17: Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, o fato aqui dele trazer, né, até o título de escravos da justiça é por uma decisão nossa de obedecer de coração a forma de ensino que é transmitida, né? Então, assim, a gente não se torna mais nem escravo do pecado, nem de certa forma escravo da lei, mas se torna um escravo da justiça por uma decisão nossa, né? Pela graça de Deus, né? Isso que também é interessante ressaltar. A gente sozinho, pelo nosso desejo, né, interno, carnal, a gente não consegue isso, mas é através da graça de Deus, né? Essa graça que mesmo nós tendo sido escravos do pecado, a gente obedece, passa a obedecer de coração a forma de ensino. Isso nos liberta do pecado e nos transforma, né, e nos torna escravos da justiça. Por amor, a gente quer fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, aquilo que no seu íntimo o próprio Espírito já te direciona, falando assim, olha, isso sim é o certo, né? Porque a lei ela é muito determinada sobre algumas coisas, e é isso que Paulo também trata, né? Tem ali os 10 pecados. Então, ó, aqui eu sei que é meu limite. Se eu não passar daqui, né, tá tudo certo. Mas ele fala sobre inveja, ele fala sobre você irar com seu irmão, sobre, sei lá, você se abster de fazer coisas que você deveria fazer. Então, é isso que a explicação ali vai mais profunda quando você realmente deixa o Espírito habitar dentro de você. É ele quem vai é, dizer a você coisas que a lei tem um certo limite, ele vai muito além disso. E é essa que é a parte bacana da gente estar entendendo. E o legal, né, que no capítulo 7 vai muito de encontro com isso que o Jason está explicando, né? Porque ele agora traz explicação já com algo da lei, né? Ele fala, olha, você vai ser livre da lei e agora vai ser preso a Cristo, né? E o que isso quer dizer, né? Ele deu até um exemplo aqui sobre um casamento. Que tá na lei isso, né? Que quando o homem, o marido morre, a mulher automaticamente ela está livre do marido, porque ela pode agora casar com outra pessoa sem estar cometendo pecado nenhum. Agora, porém, se o marido ainda está vivo e ela se casa com uma outra pessoa, ali está cometendo adultério, logo está cometendo pecado. Então, ela não pode. Então, quando ele compara isso, está mostrando nós com Cristo, né? Cristo morreu ali, foi como se fosse assim, ele morreu e levou a lei. E com isso nós podemos casar com ele. Então seria meio que assim, a lei morreu a partir do momento que você crê em Cristo, que ele morreu e ressuscitou para você. Então ali ele fala assim, olha, irmãos, falo aos que conhecem a lei, lá no versículo 1 mesmo.
Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? E aí ele explica esse do casamento e lá no versículo 4 ele fala: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus, mostrando, olha, com Cristo houve essa modificação, não na lei, mas no nosso entendimento. É igual o Jason falou, a lei tem um limite, mas a partir do momento que nós podemos caminhar com o Espírito Santo, o nosso entendimento cresce e temos mais discernimento do que é correto nós fazermos. É aquele negócio igual ele falou. Tudo te é permitido, mas nem tudo, né, te convém fazer. Então, como que você vai saber disso? Através do Espírito Santo habitando dentro de você, né? E ele fala lá no versículo 6: agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, que era a lei, fomos libertos da lei para que sirvamos com um espírito novo, que é o nosso Espírito Santo. Não por meio da antiga lei escrita, mas pela conduta ali do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, por isso que fala que agora nós estamos presos a Cristo, tá? Não é algo ruim, meu Deus, agora eu reconheci Cristo, agora eu sou refém dele. Não é nada disso, tá? Tá mostrando ali sobre essa superioridade de Cristo à lei. E também não está mostrando também que porque Cristo veio, as leis de Moisés foram modificadas ou teve algum upgrade, coisas do tipo. Não é isso também, tá? Tá só mostrando essa relação aonde é preciso nós evoluirmos um pouco mais e entender que não é só até ali aonde a lei vai, né? Vai muito além as nossas condutas. Então, por isso que depois o próximo tópico dele fala a luta contra o pecado. Porque o pecado, ele só se tornou conhecido porque teve a lei. E por isso que ele até coloca lá no versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se na lei não tivesse dito não cobice. Então é assim, a lei veio para nos trazer essa consciência do que é cada conduta nossa, sabe? Se não estivesse escrito ali não cobice, você estaria cobiçando, você nem sabia direito o que você estava fazendo. Você sabia que era uma atitude, mas não sabia direito se aquilo era correto ou não, sabe? E era uma orientação enquanto o Espírito Santo não habitava em cada um de nós, né? Então, como a Sayuri falou, hoje o Espírito Santo, ele nos rege, ele nos direciona. Então, assim, e é isso que Paulo está trazendo ali, gente, e é muito difícil para Paulo. E quando você entende o contexto do que Paulo estava direcionando, escrevendo aqui, era complicado para ele também, porque ele estava mostrando para os gentios que a graça de Deus, você viver pelo Espírito, é maior do que você viver pela lei. No entanto, ele não podia condenar a lei porque ele também era um israelita e todo mundo sabe que a lei veio dos israelitas. Então, tipo assim, não podia falar assim, até essa pergunta dele retórica, né? Então a lei é pecado? Você vai dizer agora, como assim? Ele já sabia que as pessoas iam perguntar para ele. Ah, então agora você está dizendo que a lei é pecado. Então ele está falando, não, não é isso, de maneira nenhuma. Então, assim, tem hora que parece que é um pouco contraditória as coisas que ele fala, mas não é isso. A gente tem que entender muito bem ali que ele estava, tipo, defendendo uma coisa, mas também sem se colocar em oposição com outros, mas trazendo um esclarecimento. E como a senhora falou, a lei foi necessária. A lei, em nenhum momento ela é errada. Ela é errada a gente ainda hoje viver sobre ela, sendo que o Espírito Santo hoje habita em nós e nos orienta, nos coordena do que é certo e errado. Porque a lei, ela é muito, elas são 10, né, 10 mandamentos ali. Então você pode, até assim, a lei fala, não adulterarás. E o que acontecia? Isso eu vou só dar um exemplo bem simples, assim. Ou seja, a pessoa não queria mais aquela esposa, né, ou aquele marido, ela não queria praticar adultério, o que ela fazia? Separação.
E é isso que a gente vê no Velho Testamento, né? No Antigo Testamento. Era separação atrás de separação. Cansei e separa, cansei e separa. Até que veio Jesus Cristo e falou: não, galera, não é assim. Casou é uma vez só. Não é porque, não adulterarás, então separo, pronto, não estou adulterando, né? Não estou cometendo pecado, Não né? estou cometendo Tô pecado. debaixo da lei. Exatamente. E é isso que é interessante que Paulo traz no início desse capítulo 7 a ilustração falando do casamento, até trazendo, né, como exemplo que você é casado até que a pessoa morra, né? Não é não vou adulterar, né? Então separe e agora vou para o próximo, né? Então é esse entendimento um pouco complexo que Paulo tá trazendo aqui, né? E eu acho muito interessante. E é legal até que ele coloca como se o mal está dentro de nós, né? E isso é verdade. Ele até coloca ali no versículo 21. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. E o que isso quer dizer? Que nós, gente, por natureza própria, nós somos pecadores. Nós olhamos o outro, vamos dizer assim, invejamos, cobiçamos. Vai ver, vamos dizer assim, na bebida mesmo. Às vezes você não sabe o limite aonde parar. Logo, você está pecando porque você está passando para aquele limite aonde você está embriagado. Então, assim, o nosso corpo nos leva a pecar. E a partir do momento que nós vivemos embaixo da lei, às vezes a gente sempre fica o quê? Olhando o pecado, porque é até aqui que eu posso ir, depois eu não posso ir mais. Até aqui ainda não é pecado. Então, a todo momento, o pecado tá ali, sabe, perto de você. E quando nós deixamos ser uma criatura nova, né, deixar habitar um espírito novo, que é o Espírito Santo, ele nos traz esse discernimento de, opa, você não precisa ficar olhando para o pecado, sabe? Até onde você pode ir, mas você pode ter uma conduta melhor do que é melhor para a tua vida, sabe? Olha, para que eu vou beber se eu vou perder a minha consciência, se eu vou ficar assim, assim, assado? Você quer tomar? Toma um copinho, tá tranquilo. Então ele traz essa compaixão, sabe? Parece assim que com o Espírito Santo o pecado se torna tão pequeno e o amor, sabe, cresce e você olha e fala assim, realmente eu não preciso, não me faz falta, não me faz falta fumar, vamos dizer assim, uma pessoa que fuma muito e quando ela encontra o Espírito Santo, quando ela deixa, né, vai transformando tão amorosamente que de repente ela se olha e vê que ela é uma criatura nova e está afastado daquele pecado. Por isso até que Paulo coloca esse tópico como a luta contra o pecado, porque você precisa lutar contra você mesmo, contra a tua carne e deixar que o Espírito Santo venha te moldando, né? Porque muitas das vezes você vai também estar perto de seus amigos antigos, seus amigos de farra, sei lá, e vai começar a te criticar, sabe? Nossa, olha lá, virou crente e tá assim, nossa, tá assado. Eu acho que tenho certeza que você já deve ter ouvido isso. E ali é onde você vai ter que lutar um pouco também contra o pecado do orgulho, do ego ali, de você falar assim, não, você acha que eu só fui pra lá e agora eu não posso farrear? Vou farrear com vocês. Então, a todo tempo, nós lutando contra o pecado, mas nós precisamos sempre estar lembrando o que é melhor habitar dentro de mim. O pecado da minha carne, né, que até fala, nós somos seres carnais, mas vivemos embaixo de uma lei espiritual. Então é uma guerra muito forte. Nós precisamos deixar que a nossa carne seja regida por algo espiritual, que é o nosso Espírito Santo. Então, por isso que assim, sempre quando você se sentir meio em conflito, chama o Espírito Santo para Espírito Santo me conduza, Espírito Santo você tem total liberdade sobre o meu corpo, me ajuda, me oriente, sabe? Porque às vezes tá essa guerra ali e você tá se deixando levar sem nem mesmo perceber, porque nós somos carnais, gente, nós estamos no mundo carnal e isso é normal, só não podemos nos acostumar com isso. E um pouco de forma redundante aqui,
mas que eu acredito que vale ressaltar, a gente tem que trazer a própria vida de Paulo como exemplo. Então, assim, Paulo matou pessoas achando que estavam obedecendo à lei, né? Exatamente. Então, assim, o versículo 14, gente, até do versículo 14 ao 20, é um versículo que eu gosto muito. Ele é uma leitura que, para mim, faz muito sentido e que embasa tudo isso que a gente está falando. Porque Paulo fala assim, olha, sabemos que a lei é espiritual. A lei veio, né, da orientação espiritual. Ele fala, eu, contudo, não sou. Ou seja, ele está dando exemplo de uma pessoa que não recebeu ainda o Espírito Santo, né, como uma pessoa que quer, né, obedecer à lei que é dada, que foi dada pelo Espírito Santo. Então ele fala, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Mostra assim uma guerra, Conflito, um né? conflito. E assim, eu vejo até mesmo pela vida de Paulo, tipo assim, ele sabia que matar uma pessoa era errado. Ele sabia que aquilo não fazia sentido, mas pensando que ele estava obedecendo a lei, matando pessoas que estavam ali Blasfemando, né, contra blasfemando, Deus. né, de certa forma até praticando ali uma idolatria com Cristo, vamos dizer assim. Ele falou, não, vocês estão, né, como assim estão agora adorando esse tal de Jesus? Como que isso pode? Só podemos adorar a Deus, o único, né, nosso Senhor. Então, assim, por causa disso, né, ele praticou coisas que ele mesmo, tipo, fala, Se cara, arrepende, se né? arrepende. E às Então, vezes isso era o espinho da carne que ele tinha, né? Que atormentava exatamente. ele. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente tem que entender, né? E que Paulo está trazendo, assim, o entendimento de ter uma vida, né, seguida pelo Espírito é maior do que você ter só o conhecimento, né, da lei. E é isso que ele vem ali abordando todo ali nesse capítulo 8 no comecinho ali, falando a vida pelo Espírito. Até ali terminando um pouquinho, o finalzinho do capítulo 7 que ele faz uma pergunta retórica, né? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E no 25 ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é esse quem vai nos libertar, né? E o 8 ele começa: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, né? Não é a lei de Moisés, mas a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E esse capítulo 8, desse versículo 1, gente, até ali o versículo 17, ele vem tratando sobre você viver, né, pelo Espírito Santo, que a gente já comentou, vai e volta, toca nesse tópico, é que ele vai dar bem foco nisso, né, de o Espírito Santo habitando em nós, as coisas mudam, é ele quem vai te direcionar, é ele quem vai, Te né, moldar, te né? moldar, te guiar. E é isso que até que ele também toca ali no versículo 15 já. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Né? E até ele continua, esse próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Mostrando assim que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Todos têm corpo, alma e espírito. A partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, esse próprio Espírito do Senhor testemunha com o nosso espírito. Então é isso que ele fala. Existe essa união, né, do Espírito, né, de Deus com o nosso espírito. Então eu falo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E de fato participamos dos seus sofrimentos, mas que também participamos da sua glória, né? Então é interessante que mostra, né, você vivendo essa vida, né, guiada pelo Espírito Santo, né, é uma vida totalmente mudada, né? É até como a gente fala assim, o Espírito vai te moldando de forma leve, de forma não obrigatória, como a lei era também. Então tudo vai acontecendo, né? E é legal até mesmo para uma pessoa recém-convertida, uma pessoa que está querendo buscar Cristo, mas
sempre, às vezes, você vai ouvir ela falar assim, mas eu não tô preparada, eu sou muito pecadora, eu não tô pronta, como que eu sendo eu assim, vou pra igreja, sabe? E é nisso que nós, quando vamos evangelizar, precisamos nos embasar também, mostrar assim, olha, você precisa ir do jeito que você está. Você só precisa desejar, né, ter esse anseio pelo amor de Cristo, porque a partir do momento que nós temos esse passo, sabe? Dá esse passo de confiança e de fé, o Espírito Santo vem trabalhando em nós de forma leve. Então, nós não precisamos estar pronto para ir para Cristo. Nós só precisamos ir para Ele e deixar o Espírito Santo agir. Então, esse é um bom argumento até mesmo para você evangelizar alguma pessoa que às vezes está na prostituição, está envolvido em drogas ou até mesmo cometendo adultérios. Essa pessoa às vezes ela está aflita, está angustiada, só que ela tem essa parte pecaminosa dela que também usa ela como escravo, sabe? Porque assim que Satanás conduz também a nossa vida através do nosso pecado, ele nos chama pelo nosso nome, ele chama a gente pelo nosso pecado, sempre relembrando do nosso pecado, mostrando, olha, como você pode ir ali no meio de gente boa, sendo que você é assim. Então ele sempre vai ficar relembrando, fazendo com que afastemos mais. Mas nós precisamos ter essa conduta de mostrar, olha, pela morte e ressurreição de Cristo, nós fomos salvos. Nós só precisamos crer nisso, né? E deixar o Espírito Santo agir, nos moldar, né? Nos fazer criaturas novas. E isso vai muito ali com o que está do versículo 18 até o 27 também, falando sobre essa glória futura. E que ele trata também sobre essa parte que a Célia falou, até ali no versículo 26. Mas no comecinho, no versículo 18, ele coloca: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, assim, mostra também, né, o que Paulo traz ali, tipo assim, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por aflições. Isso Cristo, né, nunca falou pra gente, não, agora vocês viverão, né, plenos porque Um mar de aceitaram. rosas. Exatamente, a vida de vocês será, ó, perfeita, né? Então, assim, o foco nosso, nessa parte que a senhora estava falando, é onde está o nosso foco, onde está o nosso olhar, né? O nosso olhar está no pecado, que aquilo atormenta nós, né? Então, assim, tem até livros que falam, né, não muito cristianos, mas fala sobre a sua visão, aonde você está olhando, Foco, né? onde está seu foco, porque onde está seu foco é onde vai direcionar. É igual você falar, não quero ver um carro azul. Cara, parece que seu olho só vai buscar o carro azul. A nossa mente é assim. Então, assim, a gente tem que saber disso. Aonde está a sua visão, né? Na graça de Deus, na sua glória futura ou na sua ansiedade, no seu sofrimento ou no seu pecado atual, né? E indo, né, de novo com nessa linha, o 26 me chama a atenção, o versículo 26 que ele fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, confie no Espírito que habita em você, né? Bota fé, foca naquilo, né? Nesse Espírito que está por você. Ah, não sei orar, não sei como sair desse pecado. Para de focar nesse pecado, para de focar nos seus erros ainda, mas foque na glória, foque no Espírito que habita em você, foque, né, nesse espírito que ora por você, né? Então é ele quem ajuda na sua fraqueza, né? E até voltando um pouco ali, né, nesse sobre a glória futura, eu gosto que ele fala assim, no versículo 24 ele fala assim: pois nessa esperança fomos salvos. Falando sobre essa esperança que temos, né, em Cristo. Só que daí ele continua falando assim: mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então ele vem falando até sobre essa glória, sobre também dentro desse contexto, né, de você mudar de vida. Muitas vezes você está esperando você, né, mudar os seus caminhos ali, tendo aquela esperança que você vai mudar para poder realmente, né, fazer, sei lá, ser batizado. É o que mais a gente escuta, né? Ah, não, eu não batizei ainda porque eu quero deixar de tal coisa,
quero, sei lá, né? Enfim. Estar mais preparado, mais Tá. pronto, né? Exatamente. Então, assim, esperança, gente, é aquilo que você não vê, é aquilo que você não sabe quando vai acontecer, né? Igual, vamos dizer assim, eu coloquei lá uma data de parar de praticar tal coisa, ou sei lá, eu sou muito viciado, vamos dizer assim, em cerveja, não consigo me controlar. Não, eu vou colocar aqui tal data. Não, é a esperança realmente é aquilo que você não consegue ver, você não sabe, mas que você crê, né, que aquilo vai acontecer. E até essa explicação que ele traz sobre esperança, que está até mais vinculada sobre a esperança na glória futura, porque é muito fácil você obedecer a Cristo sabendo que ali logo, né, quando eu completar 50 anos, pronto, vai cair uma caixa de ouro para mim porque eu, né, fiz tudo certinho. Isso não é esperança, né? É isso que ele deixa claro. Você esperar por aquilo que você, né, tá vendo, isso não é esperança. Esperança é você crer em aquilo que você não vê. Realmente você confiar, acreditar em coisas que ainda você não pode nem tocar, né? Então é isso que é o intuito desse tópico aqui, né? E depois ele vai para mais que vencedores. Então ele trata ainda também, né? Mostrando assim, nós somos mais que vencedores. E ele fala já lá no finalzinho, gente, no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele trata, né, nesse tópico, né, sobre, ele faz até perguntas retóricas do versículo 31 até o final ali, até o 35, mostrando, né, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas se entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele da graça de todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Então ele vai fazendo perguntas retóricas, mostrando assim, gente, nós somos mais que vencedores, já por sermos convencidos, né, desse amor que Deus tem por nós. E essa palavra que ele usa, né, no 38, pois estou convencido. É a esperança, né, que nós temos, é através de uma convicção que nós temos, né? Até quando você fala, né, eu sou convertido, tudo isso, né, essa palavra que usa, ela tem todo um embasamento, né? Porque nós cremos em Cristo, né? Nessa vida eterna, na glória futura, tudo através de uma esperança, de sermos, né, convencidos disso. Então ele fala, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem todas as coisas será capaz, né, de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, assim, ele fecha, né, a gente fecha também, assim, a leitura desses 4 capítulos, mostrando tudo essa conflito, essa disputa que Paulo tinha ali de mostrar que o amor, a crença, a fé em Cristo Jesus era muito maior do que a lei, que você viver pelo Espírito era muito maior do que você viver embaixo, né, das obediências da lei. E né, complexo, mas é muito legal da gente estar entendendo tudo isso. E é legal que a frase que é um tanto famosa aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá aí em Romanos 8, versículo 31. Então isso é uma frase bíblica, assim, falada por Paulo, né? E isso cabe muito a nós, né? Se nós estamos em Deus, se nós confiamos, se nós cremos também que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quem será contra nós? Vai vir tribulações, sim, não é? Quem será contra nós? Não vai vir mais nada. Agora eu tô protegida aqui, tô na minha caixinha da felicidade. Não, não é isso. Mas que vai vir ser contra nós coisas, mas que Deus é quem vai guerrear conosco, sabe? Então ter esse... E que nada disso será capaz de separar do amor que Deus tem por você e que você tem por Deus, né? Exatamente. E acho que é isso.
que temos para compartilhar com vocês. Foi um tanto longo, mas necessário toda essa explicação, porque Romanos é algo muito, muito precioso para que nós possamos ajustar as nossas condutas no dia a dia também, tá, gente? Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!